Bom dia, 7º ano, tudo bem com vocês? Ok, espero que estejam todos bem. Nós vamos começar agora o nosso módulo 2, que trata de humanismo e renascimento. Lembrando que o ano passado eu cheguei a conversar com vocês sobre o renascimento, isso que era uma matéria que nós íamos estudar, né, para o resgate, que é o resgate da antiguidade, da cultura clássica, antiguidade clássica, Grécia e Roma. Claro que nenhuma cultura renasce fora do seu tempo. O que você vai fazer são resgatar esses valores, certo? Então, neste capítulo, nós vamos falar muito de humanistas. Dentro desses humanistas havia aqueles que eram os cristãos e os não cristãos, né? Eles pensavam muito diferente, pensavam de maneira diferente, né? Discordavam em muitas questões, principalmente da forma como a Igreja Católica colocava as coisas, né? Eles queriam o quê? Um espírito mais crítico, um lado mais racional, desenvolver, que as pessoas tivessem maior liberdade, né? Respeito à liberdade de pensamento de cada um, nem todas as pessoas pensam iguais. Nós temos, assim, várias críticas aos conceitos católicos. Teocentrismo, geocentrismo. Eles defendiam, né, esses humanistas, o antropocentrismo e o heliocentrismo. O teocentrismo, o que vem a ser? Nós já falamos sobre isso várias vezes. Deus como centro do universo. E o geocentrismo é justamente o quê? A Terra seria o centro e os demais planetas girariam ao redor dela. Então, o que vai se opor a essas duas teorias é justamente o quê? O antropocentrismo, que é o homem como centro do universo, ou seja, o homem ele passa a ser o protagonista da sua própria história, e o heliocentrismo, que defende o Sol no centro e os demais planetas ao redor, certo? Então, são pontos assim que eram críticas, né, aos conceitos católicos, que justamente era o teocentrismo e esse geocentrismo. Nós vamos falar bastante sobre o Renascimento, lembrando que o Renascimento ele surge, o berço do Renascimento é na Itália. Nós vamos ter aí diversos, né, artistas que surgiram, mas tem um aqui em especial que nós vamos falar sobre vários, mas dando assim um destaque para Leonardo da Vinci, que ele era assim uma pessoa extremamente inteligente, né? Ele entendia de várias áreas, da engenharia, de cartografia, anatomia, botânica e arquitetura. Destacou-se também na escultura, destacou-se na pintura. Podemos citar, por exemplo, a Mona Lisa, né, que é uma das pinturas mais famosas aí do próprio Leonardo. Então ele era realmente um gênio, né? E então o que acontece? Ele acreditava muito que para você ser um pintor ou um escultor, você precisava ter uma precisão muito séria das figuras humanas. Então ele se preocupava com essa questão da anatomia, né, da forma humana e tudo mais. Além de tudo isso, ainda foi engenheiro, né, inventor, enfim, ele foi assim um homem com um QI elevadíssimo, né, um QI muito elevado realmente, e fez assim, se desenvolveu assim em várias áreas. Ele era um autodidata, podemos assim dizer, né. Uma questão muito importante para a gente estar colocando, como eu falei, né, para vocês, que esse renascimento ele é um resgate da cultura greco-romana. Lembrando que esse resgate é o quê? São os valores, tá? Porque os homens, por exemplo, eles agiam mais de acordo com a razão. E o que se opõe muito à Idade Média, né? A Igreja Católica praticamente ela dominava, né, o saber, a cultura, e a ciência ela não era muito desenvolvida. Basta você imaginar que naquela época, quando teve a peste negra, né, que tantas pessoas morreram vitimadas pela peste, o que a Igreja Católica falava? São os desígnios de Deus, o que na verdade a gente sabe que não era bem por aí, né? Ela era uma doença que vinha, né, da pulga que sugava, né, o sangue dos ratos, contaminava todo mundo, a falta de higiene, né, a sujeira nas ruas, tanto isso fez com que a doença proliferasse cada vez mais. Então você imagina que era uma situação assim bastante complicada. Mas por quê? Porque a ciência ela vai se desenvolver, porque quando a gente fala de renascimento, nós não estamos apenas falando do renascimento artístico, nós também estamos falando do renascimento científico. E uma outra questão assim super importante que nós vamos falar também é sobre o mecenato. Quem eram os mecenas? Os mecenas eram os protetores dos artistas. Muitos burgueses, por exemplo, nós vamos ver isso no decorrer deste capítulo, que muitos burgueses, por exemplo, foram grandes mecenas, admiradores das artes. Por quê? Porque eles não eram muito bem vistos na sociedade, mas eles eram pessoas que tinham dinheiro, essa burguesia tinha dinheiro, né? Principalmente a grande burguesia. Então eles começaram a investir em obras de arte, até para serem mais bem conceituados na sociedade, né? Então, não só isso. Então, você teve assim muitas famílias, né? Por exemplo,
que foram grandes mecenas na Itália. Então, além de nós falarmos dessa questão da questão do renascimento artístico, nós vamos falar do renascimento científico, vamos falar do raciocínio, vamos falar da observação, vamos falar também da experimentação. Então, nós vamos assim, a busca, né, por conhecimentos, é uma busca constante do saber, certo? Então, o que nós vamos fazer? Eu dei só uma visão geral, assim, do princípio, né, mesmo do capítulo, do modo que vem a ser aqui da página 294, que é o início dele, né, desse capítulo, e cheguei aqui até a 297, tá? Que posteriormente, depois eu vou deixar tudo registradinho para vocês fazerem atividades, que vai ser a 298 e a 299, e depois sim, nós vamos fazer a correção do exercício, vamos ver o que cada um respondeu, vocês vão mandando tudo direitinho para mim, a gente vai fazer tudo certinho, tá? Com bastante calma. E uma coisa muito importante, né? Vocês deverão ler, né, esse capítulo até essa página, no caso até a página 297, porque a 298 e a 299 é a lição, tá? Então, por isso que eu peço para que vocês façam com responsabilidade, tá bom? Aí na próxima aula a gente dá continuidade. Ok? Fiquem bem e fiquem com Deus.